Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui. Vamos dar continuidade então ao curso de Cálculo 1, né? Então a gente está falando sobre conjuntos numéricos e hoje nós vamos tentar avançar um pouquinho mais em alguns aspectos aqui que tornam-se interessantes, tá? Bom, vamos voltar aqui. Isso. Esse diagrama aqui, eu acredito que todo mundo já deve ter visto em algum livro de matemática, tá certo? A gente sempre aprende, né, que os naturais está contido nos inteiros, contido nos racionais, contido nos reais e, por sua vez, contido nos complexos, né? Então, é isso que está dizendo o diagrama, tá? Bom, o que eu quero dizer nesta aula aqui é o seguinte, né? Essas inclusões aqui não são tão triviais assim. Na verdade, não existe uma inclusão... o que existe é um isomorfismo entre alguns espaços, tá? A gente vai falar isso mais claramente daqui a pouco, tá? Então, por exemplo, né, os naturais contidos nos inteiros talvez seja a parte mais chata, né, de entender esse isomorfismo, até pela maturidade agora de vocês, alunos cálculo 1, tá? Então, para facilitar, eu vou mostrar aqui que os reais, que essa inclusão aqui, os reais contidos nos complexos, não é bem assim que funciona, tá? Não quer dizer que é uma inclusão de subconjunto, né? Os reais não é um subconjunto dos complexos. O que acontece, a gente aceita isso aqui porque existe um isomorfismo, tá? Então vamos entender como é que a coisa anda. Então essa é a pergunta, né? Os reais contidos nos complexos, é isso que eu quero explicar hoje nessa aula, tá bom? Então vamos lá, né? Para entender o que é um número complexo, né? Então o conjunto dos números complexos é o conjunto de pares ordenados de números reais, tá? Então a notação clássica que a gente segue, Z igual a B, um par ordenado, né? Ou Z igual a mais BI, onde I é a unidade imaginária, né? Que I ao quadrado é igual a menos 1, tá? Muitas pessoas, né, confundem um pouco, achando que os números complexos surgiu através das equações do segundo grau, né? Não, isso não é verdade, né? Historicamente, os números complexos nasceram da necessidade de resolver equações do terceiro grau, né? Então veja, né? 1000 anos antes de Cristo já os babilônios já resolviam equações do segundo grau. Equações do terceiro grau foram resolvidas nos anos 1500, quer dizer, 2500, 3000 anos, né, sem resolver isso, tá? Então, por volta dos anos 1500 é que começou o estudo das equações do terceiro grau, né? A gente vai fazer uma aula sobre isso depois, tá? E a partir daí que houve a necessidade de resolver raiz quadrada de número negativo, tá? Mas não foi, a origem não foi equações do segundo grau, foi equações do terceiro grau, tá? Bom, então, pela definição aqui, você já percebe, né, que os números reais não podem ser subconjunto dos números complexos. Por quê? Porque a natureza do número complexo é um par ordenado. E o número real não é um par ordenado. Então, como pode, né, um elemento que não é um par ordenado estar no conjunto dos pares ordenados? Então não faz sentido nenhum. Assim como, né, isso aqui também é um pouco duvidoso, essa notação, né? Z igual a A mais BI. Duvidoso assim, vamos pensar em termos dessa maneira aqui, ó. A é o número real, B é o número real, perfeito. Mas o I é uma entidade abstrata. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que o termo B vezes I não é o número real. Então você está somando o número real com uma coisa que não é número real. Então não faz sentido somar coisas de natureza diferente. É como se você estivesse somando um número real com uma reta. O que é 2 mais reta R? Não tem sentido nenhum, tá? Mas isso aqui foi proposto, né? A álgebra funciona, foi demonstrado, foi construída uma álgebra para que funcionasse, tá? Isso aí já nos anos 1800, se eu não me engano, por Hamilton, tá? Mas enfim, né? Aí tem algumas matemáticas que estudaram em termos de ponto, né? No espaço, no plano, tá? Outros por segmentos orientados. Então, depois a gente faz uma aula sobre essa história aqui, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui nessa definição, estou dizendo que então que os números reais não são pares ordenados. Então não faz sentido pensar que os reais está contido no conjunto complexo, tá? Bom, mas então por que a gente aprende assim, né? Por que a gente aceita isso com naturalidade, com facilidade? Porque existe um isomorfismo, tá? Então vamos entender o que é isso aqui. Então veja, aqui eu tenho os números reais e aqui eu tenho os números complexos, tá? Então vamos lá, rapidinho, né? Aqui eu tenho o número real A e o número real B. A operação de soma é fechada. O que significa isso? Que a soma de dois reais deve ser o número real, então ele está nesse espaço, assim como o produto, né? AB é o número real. Então esse conjunto não está aqui dentro.
né? Não está incluso, né? Lembra da última aula que eu falei sobre inclusão de conjuntos, né? Bom, então os elementos que estão aqui dentro são pares ordenados. O que nós vamos fazer é construir um subconjunto agora dos números complexos com uma certa propriedade, tá? Então, nós vamos chamar de R', né? Então, nós vamos definir o R' como o conjunto dos pares ordenados, onde a segunda componente é zero, tá? Aqui eu já estou partindo do pressuposto que você já sabe somar números pares ordenados, multiplicar pares ordenados, tá bom? Bom, então vamos notar que no R', a operação de soma também é fechada, e a de multiplicação também é fechada, tá? Veja, pessoal, aqui, vamos deixar claro aqui primeiro, né? A0 mais B0, você soma as primeiras e soma a segunda componente, né? A mais B e 0. O produto não é multiplicar componente a componente, tá? Como eu disse, eu já estou partindo do pressuposto que você já sabe multiplicar pares ordenados, tá? Então aqui a gente faz o produto AB menos 0 vezes 0, depois na segunda componente A vezes 0 mais B vezes 0, tá? Então o resultado vai dar AB e 0, tá bom? Não é multiplicar primeira com primeira, segunda com segunda, tá? Eu não anotei aqui, mas a gente pode discutir isso num outro momento, e aí também agora não é o caso, tá? Mas enfim, o produto de pares ordenados, onde a segunda componente é 0, também está em R', então a operação do produto é fechada, tá? Bom, então veja, o que é o isomorfismo, né? Ao invés de você trabalhar com R, você trabalha com R', e os resultados são análogos. Isomorfo significa mesma forma. Então, o que acontece de um lado vai acontecer do outro, se você operar dessa maneira, tá? Então, aqui, na verdade, o que acontece? A gente define uma função que sai do R para o R' da seguinte maneira. Cada elemento que está aqui no R vai ser ligado, cada elemento x aqui em R vai ser ligado ao elemento R' da maneira x0. Tá certo? Então, veja, na definição nós temos aqui, o elemento A, pela função f, tá? Pela função f, vai corresponder ao elemento A0. B vai corresponder ao elemento B0. A mais B, zero, e AB, zero. Então, perceba que se você pegar A mais B, né, se você pegar o A e o B e somar, vai dar aqui. Se você pegar o correspondente do A mais o correspondente do B e somar, vai estar aqui, que é o correspondente de A mais B. Tá certo? Então, por isso que a gente fala isomorfo, mesma forma. Tá? Veja, multiplica A com B, resultado AB. Pega o correspondente do A, pega o correspondente do B, aqui os dois pares ordenados, multiplica, vai dar o correspondente de AB, que é AB0. Tá certo? Então, R não está contido em C. O que está contido em C é o R'. Então, por ter a mesma forma, por existir uma função bijetora que liga esses dois espaços, tá? Nós vamos falar isso com mais detalhes na frente, tá? Porque eu estou só querendo mostrar para vocês que o R não é subconjunto dos complexos, tá? Então, o R e o R' são isomorfos. Então, os dois espaços têm a mesma forma, a mesma característica, tá? Mesma forma. Então, é porque existe uma abjeção entre eles, tá? Existe uma abjeção entre eles e respeitando as operações, tá? Então, a gente diz que o x, né, ao invés de tratar o elemento x, você trata, na verdade, o elemento x0. Ok, pessoal? Então, espero ter esclarecido essa parte aí, que os reais não está contido nos complexos, assim como os naturais, a rigor, não está contido nos inteiros, apesar que a gente aceita isso com naturalidade, por conta do isomorfismo aí. Beleza, pessoal? Fechamos essa aula aí por curiosidade até, tá? Até a próxima.